Façam o que eu digo, mas em nenhuma situação façam o que eu faço. Isso define de uma maneira bastante geral como é a política econômica dos países centrais do capitalismo com relação a países periféricos do capitalismo como a gente. Eles pedem para que nós baixemos nossos graus de proteção, pedem para que nós baixemos nossos regimes preferenciais, pede que nós deixemos de utilizar protecionismo, enquanto eles utilizam isso tudo e a gente, seguindo a receita do bolo estrangeira, continua tirando subsídio, continua tirando direitos especiais, continua abrindo mão de regime de preferência de compra do próprio governo, a gente continua tirando protecionismos necessários ao desenvolvimento de uma indústria em todas as áreas, inclusive às vezes a gente tira protecionismo até dos nossos produtos que a gente mais vende. Os países todos que cresceram no mundo seguiram fórmulas próprias. Os países todos que cresceram no mundo foram, em certo nível, rebeldes. O que é ser rebelde? Ser rebelde não é tão difícil de entender, basta que você não obedeça àquele que te domina. Provavelmente quem te domina quer te manter numa posição de subserviência. Daí que é interessantíssimo que o Brasil não compita com os americanos, no hemisfério norte-americano, no hemisfério da América Latina, sob o ponto de vista de ser algo além de um buraco do qual se extrai minério de ferro e uma fazenda da qual você tem boi, você tem vaca e você tem leite barato, né? Para os Estados Unidos isso é interessante. Os Estados Unidos não estão errados. Quem poderia pensar que é importante que nós tenhamos algo a mais é o próprio Brasil. Portanto, se você raciocina da mão para a boca, se o mais longe que você raciocina é o jantar do seu dia e não existe plano nenhum, o Brasil não vai ser sequer uma Singapura, porque Singapura, há 30 anos atrás, não era nada. Singapura é hoje uma das potências tecnológicas do mundo e isso acontece com proteção, intervencionismo, Estado forte. O que Trump acabou de fazer nos Estados Unidos, vetando um punhado de negócios que empresas americanas fariam com China, fariam com Singapura, fariam com Taiwan, o próprio Trump, ele vetou. Por que ele vetou? Porque estrategicamente não era interessante para o seu país, porque ele mesmo dizia, eu sou um nacionalista. A grande questão é, quando nos dissermos nacionalistas, a questão é, nós estamos sendo nacionalistas em quê? Em que é que nós estamos sendo nacionalistas? Se nós estamos sendo nacionalistas em usar a camisa do Brasil e ir para a rua gritando que ama o Brasil, infelizmente, nacionalismo se dá de formas muito mais diretas. E essas formas muito mais diretas são proteger partes industriais, procurar acordos de comércio que nos beneficiem, provavelmente não com países que nos dominam, mas provavelmente com países que nós temos um grau de influência um pouco maior, que permita que nós desenvolvamos uma indústria com base no que os outros países precisam e não nós se envolvemos somente com países top, porque esses países top provavelmente a única coisa que precisam da gente é realmente gado. Então é bastante importante que a gente entenda exatamente qual é o jogo que está sendo jogado. É bastante provável que o interesse de um país que nos domina tecnologicamente seja que nós não avancemos tecnologicamente. Pessoal, esse é um recado bastante simples, não é difícil da gente entender e talvez ele consiga diminuir um pouco da emoção quando se fala nesse tipo de assunto. Cada país que cuide do seu próprio interesse. Vamos parar com a ilusão que outros países sabem melhor como cuidar do nosso próprio interesse. Vamos parar com a ilusão de que é se aliando com países poderosos que nós vamos obter nossa independência. Não é. Não é se aliando com países poderosos. Países poderosos querem uma coisa, se manter poderosos. A nossa independência não é nada interessante para esses países. Ok? Então, galera, esse foi um vídeo bastante simples, ele tem até um tom um pouco educacional para a gente se livrar um pouquinho da emoção ao falar e simplesmente ver, nós temos os nossos próprios interesses, o americano tem o próprio interesse dele, o chinês tem o próprio interesse dele, né? Falta só a gente lembrar que a gente tem os nossos próprios interesses e a gente parar realmente de acreditar
que os interesses americanos e europeus são os nossos. Não são. E não da boca para fora, de maneira prática e econômica. Esse aí foi mais um vídeo do canal Centro do Meio. Muito obrigado.